Saudações, estimados alunos. Mais uma vez estamos aqui agora para falar de potência. Potência de números racionais. A gente vai ver, como esse assunto já foi abordado anteriormente, a gente vai ver assim como uma grande revisão para poder aprofundar o estudo das potências. Então, acompanhe, por favor. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Pegue uma folha de papel, sim, uma folha de papel, esse papel que se usa para fazer prova. Pegue uma folha de papel, ela está inteira, né? Se você pegar essa folha de papel, ela intacta, você vai perceber que você tem aí nas mãos uma folha de papel, né? Você tem uma folha de papel inteira. Dobre essa folha de papel ao meio. Quando você dobra essa folha de papel uma vez, dobra ela ao meio, você fica automaticamente com duas partes, certo? Se você dobrar e cortasse na dobra, você ficaria com dois pedaços, certo? Muito bem. Mas você não vai dobrar, não vai cortar. Agora, pegue essa folha de papel que já foi dobrada uma vez, dobre mais uma vez, dobre duas vezes. A segunda dobra. Você percebe que quando você abre a folha, você fica com 4 pedaços. Suas dobras geram 4 pedaços. Se você dobrar mais uma vez, 3 dobras na folha de papel, se você abrir a folha, você vai perceber que você ficou com 8 pedaços, né? 8 partes da folha de papel. Muito bem. Se você dobrar uma quarta vez, mais uma vez, 4 dobras, e você abrir essa folha de papel, você vai perceber que vai ficar com 16 pedaços. É como se você ficasse com 16 partes, 16 pedaços da folha de papel. Se você dobrar uma quinta vez, 5 dobras na folha de papel, e abrir essa folha e conferir, você vai perceber que vai ter 32 pedaços. 32 retângulozinhos pequenos. E assim sucessivamente. Certo? Agora vamos olhar aqui na coluna das potências. Observe o seguinte, quando você tinha a folha de papel inteira, né, sem nenhuma dobra, com 0 dobras, você percebeu que você tinha uma folha, uma parte de papel, né, uma folha inteira. Ou seja, você ficou com 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 é igual a 1. Certo? Quando você dobrou uma vez a folha de papel, é como se você tivesse 2 elevado a 1. Dobrou uma vez, ó, e 2 elevado a 1 é o próprio 2. As duas partes obtidas da folha de papel. Quando você dobrou a folha de papel 2 vezes, você ficou com uma potência de 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, que isso aqui vai dar 4. Que é exatamente o número de partes obtidas da folha de papel. Quando você dobrou uma terceira vez, você dobrou 3 vezes, você ficou com 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, que isso é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, ou seja, 8 pedaços de papel, 8 partes dobradas. Quando você dobrou uma quarta vez, você ficou com 2 elevado à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que isso aqui vai dar 16, que são exatamente o número de partes, 16 partes. Quando você dobrou uma quinta vez, você ficou com a potência 2 elevado à quinta, que isso vai gerar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, que é exatamente o número de partes dobradas, 32 partes. Ok? Se você dobrasse uma sexta vez, certamente você ia ficar com 2 elevado à sexta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 64 se você fizer as contas, ou seja, isso vai te gerar 64 pedacinhos, 64 dobras, né, de papel. 64 partes, quando você dobra 6 vezes. E assim por diante. Então perceba, gente, que essa brincadeira aí que nós acabamos de fazer, essa dobraduras, né, na folha de papel, ela funciona como uma potência de base 2.
Se você não dobra nenhuma vez, dobra 0 vezes, é como se você tivesse a potência 2 elevado a 0, você tem uma folha inteira. Se você dobra uma vez, você tem 2 elevado a 1, isso aqui vai dar o próprio 2, ou seja, duas partes, né? Você fica com a folha dividida em duas partes. Se você dobra duas vezes a folha de papel, você vai ficar com a potência 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4, que corresponde exatamente ao número de partes. Você ficaria com 4 partes na folha de papel. E assim por diante. Então é um exercício que dá para você uma ideia de potência, no caso aí de base 2. Acompanhe a continuação. Então olha só, dado o número racional A, qualquer que seja esse número racional A, certo? E um número natural N, então a expressão A elevado a N, ela chama-se potência e representa uma multiplicação de N fatores iguais ao número A. Ou seja, A elevado a N é você multiplicar o A várias vezes, no caso aqui N vezes. Esse conjunto aqui de A elevado a N, que vai dar um resultado A, chama-se potenciação, como vocês já conhecem, já é do conhecimento de vocês. Assim, observe os exemplos. Nós temos 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo, isso aí é você multiplicar o 10 3 vezes. 1, 2, 3. E quando você faz 10 vezes 10, isso é 100, e 100 vezes 10, isso aí é 1000. 10 elevado à quinta. Quando a base for 10, você já estudou isso aqui, né? Quando a base é 10, você não precisa fazer isso que nós fizemos aqui, ó. Basta colocar o 1, certo? E olhar para o expoente. Se o expoente é 3, então a gente coloca 3 zeros. Olha outro exemplo, 10 elevado à quinta, coloca o 1 e observa que expoente nós temos aqui o 5. Então a gente coloca 5 zeros, que vai formar o 100 mil. Se você tivesse aí o 10 elevado a 9, você iria colocar o 1 e 9 zeros. Isso aí vai ser 1 bilhão. Então, quando a potência tem base 10, é muito fácil. Você coloca 1 e vê a quantidade de zeros que o expoente está indicando. Olha o terceiro exemplo. Aqui, ó, meio elevado à quarta. O que é meio elevado à quarta? É meio vezes meio vezes meio vezes meio. Quando você faz meio vezes meio, isso aí vai dar 0,25. E aqui vai dar também 0,25, que o resultado final vai dar 0,0625. Em forma de fração, se você tem 1/3 elevado ao cubo, você vai multiplicar essa base, que é 1/3, 3 vezes. Né? E multiplicar uma potência 3 vezes é multiplicar o numerador pelo numerador, 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. E denominador por denominador, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então o resultado aqui é 1/27. Outra potência, menos 3/5 elevado a 1. Se o expoente é 1, a resposta é a própria base, porque você vai repetir a base uma única vez. Então menos 3/5 elevado a 1 é o menos 3/5. Esse outro exemplo, aqui em cima, mais 1,7 elevado a 1, a mesma coisa. Se o expoente é 1, você vai repetir a base uma única vez. Então, mais 1,7 elevado a 1 vai dar o próprio mais 1,7. Menos 3 elevado a 1, ó, você vai repetir a base uma vez. Então, menos 3 elevado a 1 é o próprio menos 3. Ou seja, qualquer potência elevado a 1, o resultado é a própria base. Tudo bem? Olha aqui agora, o expoente é 0, olha, menos 2/3 elevado a 0. Apesar de ser uma fração e ainda ser negativa, o resultado é sempre 1. O decimal, 2,4 elevado a 0. O resultado é sempre 1. O número natural, 7 elevado a 0. O resultado é sempre 1. Ou seja, qualquer número que você eleve ao expoente 0, o resultado vai dar sempre 1 e 1 positivo. Certo? Aí nós colocamos tudo junto, mas nós já estudamos isso separadamente. Quando a potência tem base 10, quando ela tem expoente 0, quando ela tem expoente 1 e assim por diante. Deu para recordar? Eu espero que sim. Então, aproveite para fazer essa tarefa de aprendizagem, essa revisão de potência. Então, vocês têm na primeira questão aqui, ó, tem
vários produtos, você vai escrever esses produtos na forma de potência. Por exemplo, 6 vezes 6 vezes 6. Quantas vezes o 6 se repete? 3 vezes. Então isso aí é 6 elevado ao cubo. E assim você vai fazer em todas as outras. Segunda questão, escreva na forma de multiplicação as potências a seguir. Então, olha só, escrever na forma de potência, de multiplicação as potências a seguir, é fazer o contrário da primeira questão. No caso, nós temos 2 elevado à quinta, o 2 vai repetir 5 vezes, né? Multiplicar 5 vezes. Então, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Só que aí, nesse caso, você vai resolver. Quanto que dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Aí você coloca a resposta. Então, faça aí a segunda questão e depois vem aqui para a terceira. A terceira diz, calcule as potências a seguir. A mesma coisa, você vai calcular as potências a seguir. Aliás, desculpa, gente, voltando à segunda questão. A segunda questão você vai escrever na forma de multiplicação, não precisa resolver. No caso, 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e pronto. Tudo bem? Ok. A terceira questão você vai calcular, você vai resolver as potências. Por exemplo, você tem 10 elevado à quinta, você vai resolver para verificar o resultado. Como aqui a base é 10, nem precisa fazer conta, né? Nós já vimos lá na explicação anterior. Mas você tem vários casos aqui, ó. Você vai resolver, né, e automaticamente colocar a resposta ao lado. Quarta questão, você tem uma expressão aqui, ó, e depois outra expressão mais adiante, você vai comparar essas duas expressões e vai dizer se elas são iguais ou se elas são diferentes. Se você acha que elas são iguais, você mostra que são iguais e diz por que você acha que elas são iguais. Se você acha que elas são diferentes, é a mesma coisa. Diga por quê, justificando sua resposta. Quinta questão. Sabe-se que o número decimal A representa o dobro de 1,1 e o número decimal B representa o quadrado de 1,1. Qual é o valor de A menos B? Então você vai montar essa expressão e vai fazer o valor de A menos B. Verificar a resposta. Sexta questão. Escreva a expressão meio ao quadrado na forma decimal, depois na forma fracionária, depois na forma percentual. Veja que nós já vimos porcentagem, né? Se tiver alguma dúvida, volte lá na videoaula sobre porcentagem para recordar. Então, primeiro resolve o 0,5 ao quadrado e escreve de 3 maneiras diferentes, na forma decimal, na forma fracionária e na forma percentual. Sétima questão. Sabendo que 10 elevado a x é igual a 100 e que 10 elevado a 0 é igual a y, calcule o valor de x mais y. Então, você vai ter que prestar um pouco de atenção nessa questão para calcular o valor de x mais y. É importante primeiro saber quem é x, depois saber quem é y. Tudo bem? Então, gente, depois de resolver essas 7 questões, confira aí nas respostas. Aqui você vai encontrar certamente as respostas e compare com as respostas que você encontrou. Aquelas questões que você errou, eu peço, por favor, que refaça-as novamente, verificando com atenção onde foi o seu erro. Tudo bem? Muito obrigado, gente, pela participação. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal. Faça o seu comentário, é muito importante para mim. A sua crítica é que vai melhorar nas futuras videoaulas. Tá? A próxima videoaula a gente vai continuar falando de potenciação, só que a gente vai falar das propriedades de potenciação. Tudo bem? Então, ó, não esqueça, hein? Estuda que a vida muda. Exatamente isso. Até a próxima.